Capítulo 57, 3. A cadeia de montanhas está queimando. Você não é mais uma criança ilegítima presa à sua família. Ninguém mais pode te prender. Você está aqui. Você é minha vassala. Eu sou seu senhor. Preste atenção. Desde que você não me traía primeiro, eu jamais te abandonarei. O foco nos olhos dela retornou lentamente. Senhor. Isso mesmo, os pinheiros. Farnese tremeu. Parecia que ela havia esquecido como derramar lágrimas, então ela só conseguia chorar com a sua voz. Tinham muitas cigarras presas nos pinheiros. Elas continuavam cantando "Meu pai com essa jovem senhorita", várias vezes. Então foi isso. A árvore que a Farnese viu pela janela quando era menor, era o mesmo tipo de pinheiros que os desta floresta. Eu olhei nos fundos dos olhos dela. Isso não é o som de cigarras. Não tem cigarras aqui, mas elas continuam o som das cigarras, sem parar. Isso não é som das cigarras. É o som da tempestade de neve. Farnese, você está confundindo o som da neve com o cantar das cigarras. Isso se deve às suas memórias com os pinheiros. Elas estão fazendo você se confundir. Não, senhor, não é isso. Não pode ser. Vou provar para você. Eu agarrei a Farnese pelo pulso e a puxei. Apesar dela não querer sair do iglu, eu a arrastei para fora à força. A Farnese estava ciente de quem eu era. Isso significava que não havia um problema completo nas suas funções cognitivas. A oportunidade ideal era essa, enquanto sua consciência normal e as suas memórias confusas estivessem em atrito umas com as outras. Era durante este momento que eu teria que usar a sua percepção atual para esmagar as suas memórias do passado. A nevasca rugia assoprando em meio aos pinheiros. Farnese manteve a cabeça baixa, tentando não olhar para nada. Eu agarrei o queixo dela e a forcei para olhar para os arredores. Olhe para frente. Estamos no inverno agora. Não tem cigarra alguma. Elas eram só alucinações que você criou sozinha. O som da nevasca e o cantar das cigarras parecem ser a mesma coisa para você. Olhe atentamente, Farnese. Abra seus olhos e observe atentamente tudo à sua volta. Você tem 16 anos. Se você já tem 16, você já é a porra de uma adulta. Por quanto você vai chorar por estar presa pelo vira-lata desgraçado do seu pai? Eu olhei Farnese nos olhos novamente. As pupilas dela estavam tremendo. No entanto, esses não eram mais olhos incapazes de ver, mas sim olhos trêmulos que ainda não haviam encontrado seu foco. Você não é mais a vítima. Agora você é a agressora. Você não é mais parte dos fracos que são agredidos, mas sim parte dos fortes que agridem. Se alguém tentar tomar a sua vida, então mate-o antes dele atacar você. É bem simples. Se esse alguém é seu pai, então mate seu pai. Se esse alguém é Deus, então mate o Deus também. Senhor, tudo que você tem que fazer é matá-los. Mas, se Vossa Senhoria descartar esta jovem senhorita, então esta jovem vai novamente. Não se comporte como uma criança mimada. Farnese travou e tremeu. Cuidar de bonecas quebradas não está na minha lista de passatempos. Lentamente. Pouco a pouco, a Farnese foi parando de tremer. Eu não sabia dizer se havia se passado 30 minutos ou 1 hora. Exceto que, graças às bruxas terem conjurado uma barreira à nossa volta, nós não congelamos. A Farnese abriu a boca. Senhor, está frio. Você recobrou um pouco dos seus sentidos. Esta jovem senhorita não tem certeza. O som das cigarras continua ecoando nos seus ouvidos. Um pouco, mas está muito melhor do que antes. Considera uma sorte muito grande eu ter te descoberto antes da lápis. Se fosse ela, então a sua cabeça teria sido agarrada e enterrada na neve. Se fosse a senhorita Lápis, então isso certamente seria possível. Eu empurrei a nuca da Farnese e imediatamente forcei o seu rosto contra a neve. Ela fez o seu melhor para se debater com seus braços. Depois de 4 segundos e meio, eu levantei a sua cabeça da neve. Compa, Farnese ofegou. Das suas sobrancelhas ao nariz, todo o seu rosto estava coberto de neve. Eu dei um sorriso torto para ela.
Imagino que a lápis iria te questionar ainda mais nesta situação. Eu vou questionar de novo. Você já recobrou os seus sentidos? Ou eu tenho que enfiar mais ópio na sua boca para sua cabeça se nortear? Entendo, a personalidade de Vossa Alteza é como a de um cão. Você finalmente falou uma ofensa. Sinceramente, lhe dou meus parabéns. Eu estava bem curioso para saber quando você finalmente aprenderia a chegar. Assim que eu soltei a sua cabeça, Farnese limpou seu rosto com a sua roupa. Ela pegou o chapéu que havia caído no chão e bateu a sujeira dele. Que tipo de palavrões um indivíduo precisa dizer para expressar seus sentimentos em uma situação dessas? Vossa Senhoria é um homem que afirma saber de tudo, então também deve saber disto, é claro. Se você disse a palavra porra, então tudo vai ficar bem. Isso mesmo. Essa situação é mesmo uma porra. Farnese deixou escapar um suspiro. Finalmente era hora de abordarmos o assunto principal. Por que razão Vossa Senhoria veio até esta floresta para encontrar esta jovem senhorita? O segundo exército liderado por Marbas foi completamente derrotado. Farnese olhou na minha direção. O brilho frio dos seus olhos havia retornado. Então o Marquês deve estar se preparando para uma batalha de perseguição. É o que eu também estou pensando. Como atraí-lo? Eu vim aqui no meio da noite trocar xingamentos com você para que pudéssemos discutir este assunto. O Marquês é um veterano muito cauteloso. Mesmo que fingíssemos uma retirada, ainda há a possibilidade dele simplesmente não nos perseguir. Uma certa garantia, nós temos que plantar nele algum tipo de convicção que vai garantir a ele que ele poderá perseguir as nossas forças sem problemas. Farnese cuspiu no chão. Aparentemente ela estava se livrando da neve que havia ficado presa no seu rosto agora há pouco. Eu expliquei o restante da situação. Graças à derrota do Marbas, a Barbatos acabou ficando isolada. Depois de capturar a Fortaleza Branca em menos de 2 dias, nossas forças precisam viajar rumo ao norte imediatamente. Isso é possível? Farnese semicerrou os olhos. Não é em menos de 2 dias, senhor. O tempo limite é hoje à noite. Hoje à noite. Tem 2 situações que o Marquês mais teme. A primeira é nós fugirmos imediatamente no momento em que recebermos a mensagem urgente da derrota, e conseguirmos escapar em perfeita segurança. A segunda é o Marquês nos perseguir enquanto nós recuamos lentamente, e ser derrotado ao cair em uma emboscada. Estes são as 2 piores possibilidades para ele. A primeira é permitir que o inimigo, que está fugindo bem diante dos seus olhos, escapar. Isto significaria demonstrar deslealdade. E a segunda é ser derrotado pelo inimigo e cair em batalha. Isto significaria sua morte. Continue. Uma mensagem urgente chegou hoje. Ela acabou de chegar, senhor. O Marquês provavelmente ainda não decidiu se ele teme mais a deslealdade ou a morte. Assim que a noite passar e o dia nascer, lentamente os pensamentos do Marquês vão se esclarecer. Nesta noite confusa, em que o Marquês ainda está incerto do que ele teme, é a melhor oportunidade para as nossas forças. Se perdermos nossa chance hoje, então atrair o Marquês para fora no futuro será praticamente impossível. Farnese bateu a neve de cima dela e se levantou. Ela olhou para as bruxas que estavam nos circundando. Ela murmurou: Senhor, vamos jogar uma isca.